Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que bênção você estar aqui assistindo a esta aula da Escola Plenitude. Eu tenho certeza que o nosso Pai amado colocou isso na tua mente, no teu coração, essa disposição para aprender através desta aula grandes verdades que guiarão tua vida, que sobretudo vão te ajudar a enxergar o melhor, a bênção que o Pai tem para cada um de nós. Esse é o propósito destas aulas, aprender o que Deus já tem para você e para mim. Então, já dando início à nossa aula, hoje eu quero falar mais um pouco sobre o que começamos na semana passada. Lembram? A semana passada aprendimos que limitações muitas vezes nos impedem enxergar realmente o que Deus tem em nossa vida. Como assim? Às vezes enxergamos muito o problema e então chegamos a uma conclusão. Nunca poderemos ter a bênção. Nunca poderemos conseguir a transformação. Nunca conseguiremos tudo aquilo que Deus realmente deseja fazer em nossa vida. Essa conclusão é uma mentira. Já aprendimos na semana passada que o Pai Celestial tem grandes promessas para todos nós e nada impede a Ele para realizar o sobrenatural. Ok? Amém. Glória a Deus por isso. Agora estaremos estudando dois textos bíblicos que são muito conhecidos. O primeiro se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. Este capítulo fala de uma história muito conhecida. Qual é? A multiplicação de pães e peixes. E é aqui a primeira questão que temos que aprender. Às vezes, falando sobre limitações, às vezes um diz assim, tudo bem, eu quero conseguir tal coisa, algo, mas eu tenho tão pouco, essa é a perspectiva errada, ok? Não está negando a questão de avançar, muito menos dizer, não, nunca conseguirei. O que nos impede realmente para receber a bênção, a colheita do Senhor, é a conclusão de dizer, o que eu tenho é tão pouquinho. Então, vamos lá. João capítulo 6 narra um momento na história de Jesus, onde ele está com uma grande multidão. Diz que foi passando as horas e Jesus faz uma pergunta. Como serão alimentadas essas pessoas? Ok, então surgem várias respostas. Mas eu quero falar de uma específica que se encontra no versículo 9. Ok? Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O que é isto? Essa é a pergunta e essa é a questão que muitas vezes nós também fazemos. Olha, eu sei tantas coisas para conquistar, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Sabe qual é o ponto com respeito a esta história? É quem é que está falando? Quem está afirmando isso? Sabe quem está dizendo isso? É André, um dos discípulos de Jesus. Agora, o que chama mais a atenção é que André, já anteriormente, ele pessoalmente participou e viu, assim, enxergou realmente muitos milagres que o próprio Jesus realizou. Ok? Então, André tem uma experiência de relacionamento com Jesus, dizendo, verdadeiramente, eu já conheço sobre o poder de Jesus. Ele tem feito tantas coisas do sobrenatural. Agora ele está diante de uma situação e ele duvida. E ele afirma isto. Olha, o que nós temos é muito pouco para realizar o que realmente estamos precisando. Aqui existe então uma primeira verdade que o Pai Celestial nos está dizendo. Que muitos de nós, e aí eu posso afirmar isso, muitos de nós temos uma experiência de relacionamento com nosso Pai através do sobrenatural. Quantas vezes temos orado pedindo ao Pai Celestial por coisas que não conseguiríamos realizar ou conseguir através do nosso esforço? Lembra? Temos pedido trabalho, uma porta de emprego, às vezes temos pedido cura, temos pedido também sabedoria e nosso Pai Celestial, sim, nos entregou isso. Por amor, nos entregou. Agora, por que então duvidamos novamente em uma nova circunstância? Por que temos essa questão de dizer, será que aquilo que eu preciso
será que é tão difícil para Deus realizar? Então, aqui vem essa questão. André, um discípulo de Jesus, aquele que já caminha com Jesus, também tem as dúvidas. Por isso que precisamos agora enxergar o que realmente Jesus estará fazendo nesta história. E aí então entra uma verdade que eu chamo até um princípio que deve guiar sempre nossa vida, em todas as circunstâncias. Qual é? Nunca duvide do que Deus usará na tua vida. Esse é o princípio. Nunca duvide. Deus pode usar tudo na tua vida, inclusive aquilo que para muitos de nós é pouca coisa. Amém? Nunca duvide, porque Deus faz coisas tremendas em nosso dia a dia. E aí está a questão. Deus é um especialista, eu falo assim entre aspas, especialista em usar algo que já existe em nossa vida. Nossa experiência de vida, nosso conhecimento, nossos talentos, nossas habilidades. Ele é especialista em usar. E ele potencializa isso. Ele leva a momentos que, humanamente falando, é impossível chegar até aí. Só que com o poder de Deus, sim podemos chegar. Amém? Glória a Deus. Então, não sejamos pessimistas como André foi. André, um servo do Senhor, discípulo do Cristo Salvador, mas neste momento, sobretudo naquilo que ele afirmou, o que é isto para tanta gente? Ele foi pessimista. Aí está o detalhe. Você sempre, e eu também, todos nós, precisamos olhar para o poder sobrenatural de Jesus e dizer, sim, com Jesus conseguimos, sim, com Jesus venceremos. É este o princípio que deve nos guiar nossa vida. Eu vou dar um exemplo, um testemunho da minha vida, para poder entender melhor. Quando começou a pandemia, já temos um tempinho nesta situação, muitos de nós, a Igreja de Cristo precisou fechar as portas por questão da pandemia que estamos nesse momento, estava muito alto a questão do contágio, e então precisamos transmitir os cultos, a escola, as aulas, a escola bíblica dominical, a reunião de oração através da internet. Eu mesmo também, olha aí, estou fazendo esta aula através da internet. Então, eu comecei a pesquisar como fazer isso, ok? Aí eu assisti algumas aulas de outras igrejas, de outros irmãos, e algumas delas eram muito bonitas, uma imagem bem linda. E aí eu olhava para essas imagens, essas igrejas, e falava para mim mesmo, que lindo, que maravilhoso. Aí eu escrevi algumas delas perguntando, o que você usa? Qual é o seu equipamento? E aí eles me responderam, eu uso uma câmera, uma filmadora, neste caso, tal modelo. Perfeito, agradeci pela informação. E eu procurei saber um pouco mais sobre essas filmadoras. Sabe qual é o ponto? Muitas delas custavam 10 mil, 12 mil reais. Aí eu ficava pensando, como? 10 mil, 12 mil. Glória a Deus por essas igrejas que têm recursos. E aleluia. Eu acho lindo isso, ok? Mas eu olhava para a minha realidade e sabe o que eu pensava? Eu tão só tenho um celular. Olha essas igrejas. Uma filmadora de 10 mil, 12 mil reais. E aí imediatamente comecei a ter esses pensamentos pessimistas. Nunca conseguirei. Não vai dar certo. Não tenho 12 mil reais para comprar uma filmadora. Comecei a bloquear minha mente, minhas decisões. Só que o Pai Celestial foi muito, muito maravilhoso na minha vida. Ele falou um dia para mim o seguinte: faça o melhor com o que você tem. Usa teu celular. O melhor que você pode fazer com o teu celular. E aí sabe qual foi? Assim, foi de Deus mesmo. Até eu me emociono quando conto esta história. O Pai Celestial colocou pessoas que começaram a me ajudar. Irmãos em Cristo que também são especialistas transmitindo imagem, áudio. E eles começaram a me ajudar dizendo, olha, você precisa fazer isto, precisa fazer o outro, tudo com o celular. É mais,
eles me falaram, você poderia usar tal aplicativo. Você sabe, existem vários aplicativos. E sabe o que é melhor de tudo? Os aplicativos são gratuitos. E eu falei, tem aplicativo bom? Sim, usa, gratuito. E eu comecei a usar esses aplicativos, procurei aprender mais, tudo dentro daquilo que eu tenho, ok? E aí então, finalmente, consigo transmitir uma aula como esta da Escola Plenitude usando o que eu tenho. Não precisei usar uma filmadora de 12 mil reais. Se algum dia o Pai Celestial me permite ter isso, glória a Deus, aleluia. Eu não estou dizendo que nunca conseguirei, mas agora o Senhor está dizendo, usa o que você tem, um celular. Então, esse é meu testemunho. Eu olho para esta história do capítulo 6 do Evangelho de João e muitas vezes eu mesmo tenho sido como André, dizendo, tão pouco, olha, tem outros que têm muito mais recursos que eu. Pode ser, é verdade, mas lembrem, o poder é o poder de Jesus. Ele te ajuda através de pessoas, Ele te entrega sabedoria com o Espírito Santo, Ele te permite enxergar o melhor e aí então precisamos usar o máximo que podemos, nos esforçamos e conquistamos. É esse o detalhe, conquistamos. Então, este é um exemplo. E não é só com o Evangelho de João. Lembram a história de Davi? De Davi, do pequeno, do adolescente, na verdade, Davi. Como ele venceu a Golias. Ele usou uma grande espada, todo um recurso tremendo, como um mestre na luta. Não. Ele usou aquilo que ele tinha. Pedras. Ele era especialista nisso. E aí, nessa história tremenda de Davi, eu enxergo mais uma vez o poder sobrenatural de Deus usando o pouco. E aqui coloco bem assim, o pouco para nós, mas para Deus é o suficiente. E Davi venceu a um gigante especialista e que todo mundo tinha medo dele. Só que o poder agora também está contigo. Esse mesmo poder de Davi, esse mesmo poder desta história da multiplicação de pães e peixes está contigo. Por quê? Por que falo isso? Porque tem um texto aqui, você vai poder me ajudar, está em Lucas, capítulo 10, e é uma história poderosíssima. Olha, mais uma, porque a palavra do Senhor está cheia de histórias poderosas. Mas esta de aqui, ela também foi forte para mim durante estes dias que preparei esta aula. Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim que Jesus enviou a 70 dos seus discípulos para uma missão. Ir de vila em vila, abençoando, expulsando demônios, quando existia em um lugar, curando, abençoando, ok? Mas olha o versículo 17, eles voltam, ok? Eles voltam, diz assim, quero ler para que vocês comigo venhamos a nos fortalecer nesta verdade. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, aqui está a questão, hein? Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Em teu nome, Jesus. Esse é o detalhe. Aqui está a questão, meu irmão, minha irmã. O que você tem? O que eu tenho? O poder e a autoridade do nome de Jesus. É isso que nós temos. O Pai Celestial nos entregou. Diz assim, toda a autoridade dos céus e da terra está sobre você e sobre mim. É a mesma autoridade que estes 70 discípulos de Jesus, ao voltar alegres, falaram, o teu nome tem poder, o teu nome é tremendo. E diz assim, até os demônios tremem, os demônios estão com medo quando nós chegamos e falamos, eu estou aqui em nome de Jesus. E aí está o detalhe. Oh, glória a Deus, aleluia, porque você está ouvindo esta aula. Deus está dizendo aí, neste momento, na tua casa, onde você se encontra, no teu trabalho, está dizendo, sabe com o que está contigo? O poder e a autoridade do nome de Jesus. Sim, meu irmão, você tem isso. Por isso que, mais uma vez, aqui eu quero falar, em nome de Jesus,
recebe esta verdade. O pouco que para ti pode ser pouco, para Jesus é o suficiente. Deus usa o que você tem na tua vida. O Pai Celestial usa aquilo. Glória, oh maravilhosa graça de nosso Jesus, que Ele nos concede viver o sobrenatural aqui na terra. E só o cristão tem isso. Só o cristão. Então voltaram alegres dizendo, não teu nome, esse nome está com cada um de nós. E aí vai. Como que mais temos sobre esta história? Por isso que eu quero dizer isso. Deus usará e usa o que você tem hoje. O que você tem. Tuas habilidades, teus talentos, teu conhecimento, a tua disposição, a tua força, Ele usa. Ok, mais uma questão aqui. Agora, então, voltamos para o texto de João, capítulo 6, ok? Vamos continuar aprendendo grandes verdades. Jesus vai fazer uma pergunta bem interessante, ok? Uma pergunta bem interessante a Filipe. Mas procura entender não só a pergunta, o porquê está fazendo. Então, Jesus perguntou a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Qual é a questão aqui? Qual é o lugar? Onde existe? Lembre que estava em um lugar onde não havia, por dizer assim, um mercadinho. Tá bom? Vamos a falar assim, se fosse em nossa época. Então Jesus diz assim, onde compraremos? Onde que vendem comida aqui próximo? E aí então surge a resposta. Ok? Versículo 7. Filipe respondeu, o problema não é onde compraremos. Diz assim, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então, ele está dizendo, o problema não é onde compraremos comida. O problema é, não temos dinheiro para comprar essa quantidade de comida. Ok? Aí está, mais uma vez, uma questão para você e para mim. Sempre, ou muitas vezes, olhamos para a limitação e falamos, olha, minha limitação é tal coisa, ok? Tá bom. Aí Deus nos entrega a resposta, nos entrega o recurso. E aí então surge a segunda desculpa. Ah, mas agora falta tal coisa. Sempre está faltando algo, ok? Ah, Deus diz assim, olha, você que precisa para, mais uma vez, meu exemplo, o que você precisa para transmitir pela internet uma aula? Ah, eu preciso de um celular. Ok, Deus te entrega um bom celular. Ah, mas com este eu poderia ter o melhor celular. Sempre me falta algo, ok? Aí então é a questão aqui nesta história. Filipe está dizendo, não é só o lugar, é o dinheiro, e aí falta isto, falta o outro. Mas agora quero te mostrar o versículo 6. Esta parte é poderosíssima. Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Deus já sabe das nossas conquistas, Deus já sabe do nosso real potencial, Deus já sabe de tudo o que podemos fazer com Ele. Não existe nada assim que pegue ao nosso Pai Celestial de improviso. Ai, que casualidade, olha, não sabia que... Ah, desculpa aí. Tudo o que nosso Pai pede para você e eu fazer, Ele diz, é possível fazer. Ok? É possível fazer. Então, aqui está a resposta. Aquilo que nosso Pai pede para fazer é porque Ele sabe que sim podemos fazer. Por isso que o texto diz assim, Ele já sabia, Jesus já sabia o que ia fazer, da multiplicação e alimentar a todos eles. Então, finalmente, aí quero te dizer isso. Para concluir esta primeira parte, o ambiente da multiplicação, esse ambiente da multiplicação que aconteceu nesta história, já estava preparado. E esse ambiente da multiplicação para a tua casa, tua família, teu trabalho, já está preparado pelo nosso Senhor. Então, entra nesse ambiente para assim receber as grandes conquistas que Ele tem. Ok? Primeiro texto, João capítulo 6. Mas agora vamos no segundo, rapidamente, em Lucas capítulo 5.
Também uma história muito interessante. É conhecida como a cura de um paralítico em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Perfeito. O que diz a história? Rapidinho. Diz que Jesus estava nessa cidade, em Cafarnaum, uma cidade que Jesus visitava de vez em quando. E então uma multidão que já conhecia dos milagres de Jesus foi à procura do milagre. E entre eles havia, diz assim, um paralítico. Óbvio, o paralítico não pode caminhar. E aí ele pediu ajuda de seus amigos. Essa é a questão. Quero focalizar nos amigos, ok? Nos amigos. E então diz assim que os amigos o levaram até o lugar onde Jesus estava. E existia ao redor da casa, por dizer assim, estava uma grande multidão e impedia que eles entrassem e estar ao lado de Jesus e, por consequência disso, conseguir a cura. Mas agora veja o versículo 18, ok? Estamos em Lucas capítulo 5, versículo 18. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Esse é o seu propósito, aquilo que eles queriam. Versículo 19. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, a multidão impedia, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito. O final da história é que este paralítico conseguiu a cura. Qual é o propósito deste texto para a nossa aula? Lembra, estamos falando de limitações e como nos livrar disso. A questão aqui é o ensino. Procure soluções. Essa é a questão. Procure soluções. Veja, esta história é muito interessante. Os amigos estão levando o paralítico. Ok, qual era o plano original? Chegamos, entramos na casa, pedimos a Jesus, por favor, Jesus, abençoa nosso amigo curando. Perfeito, esse é o plano original. Só que quando chegaram lá na casa, a multidão impedia. O que acontece? Não tem como. Plano original não dá certo. Se estaria nessa situação, muitos de nós poderíamos dizer, bom, valeu a intenção, mas não dá certo. Nunca conseguiremos, lembra essa questão das limitações, nunca conseguiremos entrar. Por quê? Porque a multidão nos impede. Mas aqui vem a questão. Eles procuraram uma nova proposta. Qual seria a solução? Não conseguiam só enxergar o problema, também conseguiam ver as possibilidades. Essa é a questão para nosso momento hoje. Você talvez está passando por uma dificuldade. Não sei, talvez na área familiar, no matrimônio, financeira, no trabalho. A questão é, quais são as possibilidades? Óbvio, as possibilidades de solução dentro da palavra. Não procurar um jeitinho que venha a ser contrário à palavra do Senhor. Qual é a solução? Qual é a solução que o Pai nos está entregando para procurar receber a bênção que tanto desejamos? Essa é a questão. E aqui vem, estes amigos, dizem assim, eles subiram ao telhado e fizeram aquilo que originalmente queriam. Deixar ao paralítico perto de Jesus e, por consequência disso, a cura. Mas lembrem, aqui existe um detalhe nesta história que eu quero falar. Diz que o que impedia originalmente para eles chegar foi uma multidão. E eu acredito que essa multidão também falava. Então, imagina, eles estão levando ao amigo paralítico e a multidão fala, eu cheguei primeiro aqui. Eles talvez pediam, com licença, deixa entrar aí. Eu cheguei primeiro, espera aí. Sei lá, eu também quero ser curado. E então a multidão, além de impedir fisicamente a entrada, também falava. Esse é um detalhe que hoje quero falar. Nós, em nossa época atualmente, nós recebemos através da internet, do WhatsApp, do Facebook, através dos recursos das mídias sociais, recebemos muita informação de grande multidão, uma grande multidão de pessoas que conhecemos e algumas que não conhecemos. Muitas vezes, o que ouvimos através das redes sociais
são questões negativas, muito negativas. Vou dar alguns exemplos rapidinho. Por exemplo, quando começou a pandemia, o que eu recebi de informação, pelo amor de Deus, tudo era morte. E aí se apresentavam pessoas, eu sou médico. Não sei se era realmente médico, mas, vamos morrer. Daí quando veio a questão da vacina, também, a vacina não vai dar certo, a máscara não. Olha, o que eu recebia de informação, e eu acredito que vocês também, muitas coisas negativas da multidão. Dizendo, e isso criava um conflito dentro de nós, uma angústia, uma opressão, ouvindo tanta coisa. Do mesmo modo, na época desta história, destes amigos, eles ouviram muitas coisas negativas sobre que impediam entrar e que a multidão o rejeitava. Mas eles não permitiram que essas questões entrassem na sua mente, muito menos venham a direcionar sua vida. Por isso que é necessário você, meu irmão, minha irmã, saber filtrar o que está ouvindo, ok? Não tudo que eu estou ouvindo, não tudo que chega no meu celular, sobretudo, eu devo ler, devo ouvir ou assistir. Tem coisas que é melhor excluir. Não precisa ouvir isso, compartilhar essa informação e muito menos acreditar. Tem grandes coisas que são terríveis. Eu vejo, tem pessoas especialistas em nossa época em tudo. O problema é o dólar. Todo mundo fala sobre o dólar. O problema é sobre, agora, é a Rússia. Todo mundo tem uma opinião sobre a Rússia. O problema é sobre o coronavírus. Todo mundo... Hoje, o mundo todo é especialista em tudo. Só que a grande maioria das pessoas não sabem nada, só falam. E se eu começo a ouvir e engolir essas coisas, sabe o que acontecerá? Bloqueado, fico travado e não avanço. Qual é a conclusão desta história que eu chego? Que, às vezes, a solução não está prontinha. Não está. Só que ela precisa ser criada por nós. Precisamos enxergar todas as possibilidades, ok? Eu acredito nisto. Olha, a resposta para meu problema é tal coisa. Pode ser. Mas e se não tenho todas as possibilidades para que isso aconteça, quais são as outras? Quais são as outras? Porque às vezes, dependendo a circunstância da nossa vida, se apresentam 2 ou 3 ou 4, ok? Lembrem, sempre debaixo da permissão de Deus. Deus nunca nos entregaria uma resposta que nos leve a pecar. Nunca. E com certeza, esse não é Deus. Esse é o inimigo que nos está colocando uma tentação. Então, toda possibilidade de resposta, de saída, tem que estar debaixo da palavra. E aí então precisamos, meu irmão, minha irmã, precisamos olhar para todas essas possibilidades. Quero concluir esta aula, esta segunda aula, que está, óbvio, relacionada com a anterior, usando ou lendo um texto que se encontra em 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. A segunda parte do versículo 6. Olha o que Deus diz assim. Porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Poderosa palavra, hein? Nada pode impedir ao Senhor de te livrar. Nada pode impedir ao Senhor de te abençoar. Nada pode impedir ao nosso Pai para que você conquiste, seja com muitas coisas, com muitos recursos, ou seja com poucos recursos. Nada pode impedir a Ele para que venha acontecer transformação na tua vida. Aleluia! Glória a Deus por esta verdade. Por isso que acredite na intervenção divina. Acredite que Ele está aí na tua casa, está lá aí, na tua empresa. Ele está aí. E Ele deseja fazer coisas tremendas. É a mesma questão do primeiro texto. Deus já sabe o que realmente pode acontecer na tua vida. Do potencial verdadeiro, da bênção. E Ele te guiará. Do mesmo modo, Ele colocará pessoas certas, amigos,
que son bênção, amigos crentes, amigos, pessoas que são verdadeiramente da fé, pessoas que acreditam no sobrenatural para te mostrar a saída daquele problema. Deus fará isso. Por quê? Porque Ele te ama. Então, meu irmão, minha irmã, concluo esta aula te dizendo isso. Não olhe só para a limitação. Olha para o poder sobrenatural. Seja com pouco ou com muito, a intervenção divina acontecerá. No poder do Senhor Jesus, receba esta verdade e tome posse dela, porque ela é uma verdade que é para ti, para mim e para todos nós. Em nome de Jesus, maravilhosa graça, todos nós continuemos avançando. Amém.